Bruna, eu queria perguntar pra você o seguinte, eu moro em casa alugada, né? E a principal questão que eu tenho é se a energia das pessoas que moravam lá antes de mim influencia nesse ambiente que eu tô vivendo hoje. Definitivamente. Os chineses, eles falam, né, uma expressão que eles usam para falar sobre isso, é quando você aluga uma casa ou compra, quando você vai viver numa casa, né, que pessoas moravam lá anteriormente, é como se você estivesse vestindo os sapatos daquela mesma pessoa. Por que eles dizem isso? Porque você vai tender a viver os mesmos passos que aquelas pessoas. Isso te assusta, te deixa feliz? Você sabe o que aquelas pessoas viveram antes ali? Não, é isso que me preocupa, na verdade. Por eu não saber quem eram as pessoas que estavam ali antes de mim e como que eu posso não seguir esses passos, porque eu não sei que passos elas seguiram. Então, pra ter essa liberdade de seguir os meus próprios passos dentro desse ambiente. Total, total. Assim, se falando do Feng Shui, é muito indicado quando a gente vai escolher uma casa para morar, se você tem a possibilidade de averiguar, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente veio alugar esse lugar aqui, a gente pesquisou entre essa sala comercial, de outro prédio, e a gente gostou de várias, e a gente começou a perguntar para as pessoas, você sabe qual empresa que era aqui antes? Por que essa empresa saiu? Era uma empresa que foi bem sucedida? Às vezes ela saiu daqui para ir para um lugar maior. Ou às vezes ela saiu daqui porque faliu e fechou, né? Então a gente foi averiguar isso. Se você está numa situação que você está indo comprar ou indo alugar uma casa, é muito legal perguntar. Geralmente os vizinhos sabem, síndico, né? O pessoal sabe o que aconteceu ali, ou meio que por cima, como que era a vida daquela família. No teu caso, né, que você não sabe, você já está vivendo lá, o que a gente pode fazer são limpezas energéticas, porque existe uma coisa chamada energia de predecessores. Predecessor é tudo que aconteceu antes da gente. Então a energia, ela flui e ela fica plasmada, grudada nos móveis, na parede, na decoração, em tudo, né? É igual quando a gente encosta aqui, se eu tô com a mão suja, a minha mão vai sujar essa almofada, né? A minha energia, ela vai ficar gravada aqui nessa poltrona. Então a gente tem como fazer limpezas energéticas e existem várias técnicas, dá para fazer limpeza energética com incenso, com mantra, com anil, pintar as paredes da casa também é uma coisa muito boa para renovar as energias, porque você não sabe, às vezes aquela família passou, era um casal que se separou, ou era alguém que vivia enfermo, ou a família passou por muitas dificuldades financeiras. Então, na via das dúvidas, é melhor fazer as limpezas energéticas, né? E se tratando da minha casa, além de ter essa questão, ela é uma casa muito antiga também. Então, o que você recomendaria? Assim, como que eu posso harmonizar essa casa, levando em consideração essas duas coisas? Ou também só o fato dela ser uma casa muito antiga? Muita gente me pergunta isso da casa muito antiga e até com relação a móveis antigos. Às vezes tem móveis que são passados de geração em geração, né? Que antigamente os móveis eram muito bons, então eles duram por muitos anos, né? E o que a gente pode fazer é justamente isso, a limpeza. Então, uma coisa muito bom para fazer limpeza energética de móvel se possível, é deixar ele no sol. Tipo, pegar um dia de sol, coloca no quintal, se for possível, ou na varanda, e deixa pegando sol. O sol, ele renova essa energia. Se não for possível, às vezes é um móvel muito pesado, não dá para arrastar ele para fora, aí a gente pode fazer, por exemplo, limpeza com um palo santo. Você acende o palo santo e aí a fumaça dele você vai passando por tudo. Pode passar por dentro do móvel, por cima do móvel. Tudo isso faz uma renovação energética ali. Porque igual a casa, os móveis também têm essa energia gravada. Então, se alguém que estava doente foi ali, passou a mão, falou alguma reclamação perto ali, tudo isso vai ficando gravado. É como se fossem várias roupas que aquele móvel vai vestindo, né? Vai ficando tudo isso aí impregnado. E aí essas limpezas energéticas são constantes. Legal. Quando eu divido essa casa com outra pessoa, por onde começar, assim? Por onde eu começo a harmonizar a minha casa? Eu começo pelo meu ambiente pessoal, começo pelo ambiente comum, por onde eu começo? Perfeito. Vai depender muito de como que a outra pessoa é com relação ao Feng Shui, né? Eu gosto muito de falar para as minhas alunas, ensinar as minhas alunas a respeitarem o espaço do outro. Porque, por exemplo, eu moro com a Bárbara e a partir do momento que eu cheguei, conheci o Feng Shui e falei para a Bárbara, já de cara ela falou, não, vamos aplicar na nossa casa, vamos ver qual que é a melhor cor para pintar a parede e tal.
Então ela abraçou, né? Já no primeiro momento que eu cheguei, eu nem expliquei direito para ela o que era, ela já abraçou. E aí a gente harmonizou a casa inteira juntas. Mas eu sei que tem gente que fala às vezes pro marido, ou para um amigo, para outra pessoa que mora junto, e as outras pessoas ficam receosas. E é super normal entender que a pessoa, né, fique receosa, porque ela não entende o que quer dizer, às vezes tem medo que conflite com a religião. Então, eu gosto de falar para as minhas alunas sempre respeitarem, porque se você quer harmonizar a tua casa, e aí você fala lá, você mora com teu amigo, no caso, né? Você fala pro teu amigo, como que é o nome dele? Luiz, nós vamos harmonizar a nossa casa. Aí o Luiz fala, não, Deus o livre, Thaís, não quero mexer com essas coisas não. Aí você fala, não, nós vamos harmonizar a nossa casa e tal. Você vai criar um conflito com ele, né? Então isso é o contrário, Feng Shui harmonize a sua casa para atrair saúde, prosperidade e harmonia. Você vai estar criando um conflito, você vai estar gerando desarmonia. Então não faz sentido nenhum você criar um conflito. Então o primeiro é tentar introduzir o assunto, né? Contar, mostrar a história de pessoas, o que é possível atingir com a harmonização. Se a pessoa der abertura, aí vocês vão, né, harmonizando a casa juntos. Daí, se ela der abertura, o legal é harmonizar a casa como um todo, começar pela porta de entrada, que é onde entra a energia da casa, e seguir para os cômodos. Se não for possível, você fala com o Luiz fala, não, Thaís, para com essa maluquice, tá ficando louca. E aí, você vai fazer o quê? O ideal, né, é você começar pelo teu quarto. O teu quarto, aí o Luiz tem que respeitar o teu espaço também, né? Dentro do teu quarto é você, vocês têm as partes lá sociais que vocês dividem, mas dentro do teu quarto é o teu quarto. Então, o nosso quarto, ele é o que mais influencia na nossa energia. A energia, quanto mais próximo da gente, mais aquele objeto afeta. Então, por exemplo, essa mesa aqui, a energia dela tá me afetando muito mais do que aquela mandala, porque está mais próximo de mim. Então, para explicar para as minhas alunas, eu explico como se fosse uma fogueira. Você tem uma fogueira lá, festa de São João e tal, você faz uma fogueira. Se você chega bem perto da fogueira, você pode até se queimar, dependendo de como perto você coloque a mão, né? Você vai se afastando, o calor, ele vai tendo calor ainda, mas vai diminuindo. Se você ficar muito longe da fogueira, você já não sente nem o calor, você só vê a luz da fogueira. Então ela ainda te influencia, porque você vê a luz dela, mas você não sente mais o calor dela. Então, quanto mais próximo, mais ela te influencia. Sabendo disso, né, que quanto mais próximo da gente, mais a energia influencia, no teu quarto, definitivamente ele é uma das áreas da casa que mais te influencia, porque você passa no mínimo umas 8 horas por dia lá, né? Então, 8 horas é 1/3 do teu dia. Então, influencia muito, muito, muito. Então, com certeza, você já vai começar a ter muitos resultados. É melhor harmonizar um quarto do que desistir de harmonizar a casa, desistir de todos os benefícios do Feng Shui, porque o Luiz não quis harmonizar a casa com você. Luiz, desculpa te usar como... Mas, Bruna, e eu falei com o Luiz, com a pessoa que mora comigo, e ele não quis que a gente fizesse a harmonização na minha casa. Uhum. A harmonização, ela vai funcionar da mesma forma, eu vou conseguir obter resultado com a harmonização, mesmo que eu comece pelo meu quarto ou que eu comece por alguns outros ambientes comuns da casa? Sim, a gente tem muitas alternativas. Esse que é o legal do Feng Shui, né? Quando a gente fala sobre Feng Shui, quando as pessoas conhecem superficialmente, parece uma coisa muito engessada. Ah, você tem que colocar um cristal aqui, você tem que pintar essa parede de tal cor. Então parece tudo muito engessado, mas eu gosto de enfatizar muito que existem muitas alternativas. Então o Feng Shui ele se encaixa para diferentes bolsos. O Bill Gates ele construiu a casa inteirinha dele de acordo com o Feng Shui. Ficou 7 anos, gastou bilhões de reais para fazer a casa de acordo com o Feng Shui, de dólares, né, no caso dele. Mas eu tenho alunas que harmonizaram a casa com o que tinha em casa. Eu tenho uma aluna lá de Curitiba que ela precisava de alguma coisa de metal para ativar a área da criatividade. Ela usou o isqueiro, que era a única coisa. Ela começou a olhar o que tinha de metal, usou o isqueiro para ativar e deu super certo as harmonizações dela. A empresa dela aumentou em 4 vezes o faturamento. Então, assim, ele é muito adaptável a diferentes gostos também. Eu tenho uma amiga que a casa dela é inteira branca, é a coisa mais linda, assim, né? Ela não tem filho, então a casa dela é inteira branca, diferentes tons de branco e bege, assim. E ela falou, amiga, eu queria muito harmonizar minha casa, só que eu tenho pavor de vermelho. Eu falei, mas você não precisa de nada vermelho para harmonizar a casa. Então tem muita gente que acha que vai ter que colocar Buda na casa, que vai ter que colocar umas coisas muito místicas. E não, ela é muito adaptável.
Então, por que eu estou explicando isso, né? Porque você perguntou, vai surtir efeitos eu harmonizar a casa? Harmonizar só o seu quarto já vai surtir efeitos, porque você vai estar adaptando. É igual você pensar o seguinte, né? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela quer emagrecer, ela tem o objetivo de emagrecer 10 quilos. E aí ela vai falar com algum especialista, e o especialista fala assim, então para você emagrecer, o ideal é que você faça exercício e regule a tua alimentação. Vamos ver a tua alimentação, o que você está comendo, cortar algumas coisas, né? Vamos balancear a tua alimentação e fazer tais exercícios. Por algum motivo a pessoa não pode fazer os exercícios, não tem tempo, não consegue ir para academia e tal. Aí ela fala, já que eu não posso ir para academia, eu também não vou me alimentar melhor. Não faz sentido, né? Porque só dela começar a se alimentar melhor, ela já vai sair do zero. Então, você não querer harmonizar o teu quarto porque você não pode harmonizar a casa inteira, é a mesma coisa. Você já vai ter os benefícios, é melhor do que você continuar no ambiente todo desarmonizado, porque com certeza absoluta existem travas, existem bloqueios dentro do teu próprio quarto. E você tendo esses avanços, pequenos passos na direção certa, que eu sempre falo para as minhas alunas, né? Então, é melhor você dar um passo na direção certa, harmonizar o teu quarto, do que você ficar estagnada porque você não pode harmonizar a casa inteira. Então, definitivamente, vai gerar resultado harmonizar só o teu quarto, porque ele te influencia muito. E também para as outras áreas da casa, você pode aplicar técnicas muito simples do Feng Shui que com certeza não vão atrapalhar o Luiz, como, por exemplo, o equilíbrio dos 5 elementos. Você não vai precisar gastar nenhum real para isso, você não vai precisar nem mudar a decoração da casa, você só vai ver se falta ou se sobra algum elemento. Aí você pode, por exemplo, pegar o tapete da sala, mudar com o tapete da cozinha, o abajur que está no quarto, trazer para a sala. Então você brinca com a própria decoração da casa, só que você vai gerando um equilíbrio maior na energia da casa, só do conhecimento mesmo, de saber as próprias coisas ali. Com certeza isso ele não iria se incomodar, né?